Bom dia, pessoal. Hoje, 12 de outubro de 2020, eu sou Irineu Pastro, presidente da Associação dos Proprietários do Conjunto Residencial Graciosa, Parque das Nascentes, em Pinhais. Hoje eu quero falar diretamente ao nosso governador Ratinho Júnior. Por quê? Porque a gente não está tendo um apoio, de ninguém para resolver aquele problema. Politicamente, seria a solução mais viável, mas nós não conseguimos pessoas que nos apoiem. Desde 2011, eu estou à frente, primeiro, de uma comissão, que foi formada na época. Fomos 2 vezes ao governo, à Casa Civil, com reunião. A Casa Civil nos encaminhou para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, depois de analisar a nossa documentação, a gente não sabe por que cargas d'água, o que tem por trás dessa matéria, que a diretora nos disse que nós éramos especuladores. Veja bem, como que eu e mais 2.000 proprietários que compraram lotes de um loteamento regular, registrado. Boa parte desses proprietários tem registro de imóveis, que ninguém consegue fazer um registro de imóveis de um loteamento irregular. Então, com o decreto de 92, os cartórios não mais quiseram fazer nem escritura, nem registro de imóveis. Então, quem fez antes de 92 tem documentação legal. Mas, mesmo assim, nós não temos o nosso bem. Por quê? Porque no decreto de 92, não se sabe por que cargas d'água, que quem trabalhou por trás disso, quem fez esse decreto, porque nem o próprio governador foi quem assinou, foi o vice, no apagar das luzes do ano de 92, no mês de dezembro. Aquele decreto caducou, em 2010 foi feito outro decreto pelo mesmo governo, só que, novamente, quem assinou foi, novamente, o vice. Então, a gente tem uma impressão, que quem bolou, quem planejou toda essa manobra, não foram os que assinaram. Eles simplesmente assinaram sem saber o que estavam assinando. Penso eu, não sei, porque a realidade pode ser outra. Agora, o que eu queria contestar é como que depois de 30 anos, não fomos indenizados, não tivemos a possibilidade de usufruir do nosso bem, porque estamos proibidos de entrar lá, uma centena de invasores, se dá para dizer que é invasores, estão lá em cima, fazendo do nossos terrenos área de lazer. Estão passando férias. Não é gente pobre, é gente que tem seus bens, imóveis em Curitiba, em Piraquara, em Pinhais, em Colombo. São todas pessoas, como é que a gente podia dizer? Eles não gostam que a gente diga que são invasores, No início, diziam que eram campesinos, mas campesinos
não tem piscina, né? Não tem carro, né? Não vem trabalhar na capital ou em Pinhais e só volta à noite, né? Então eu queria pedir ao governador, né, que, se possível, né, nos receba, né, numa reunião para a gente discutir esse assunto. Porque quando adquiri esse terreno em 78, né, eu tinha 28 anos, hoje estou com 71, né, sem o meu bem, né. Eu tive que partir para outra depois do meu terreno pago, comprado, pago e legalizado, né, com registro de imóveis, inclusive, que eu fiz antes de 92. Tem mais uma coisa, senhor governador, que são 2.200 lotes, né? Então, foram desalojadas 2.200 famílias, né? Que hoje os proprietários, os que compraram, os que não morreram, porque muita gente já morreu, né? Estão com mais de 60 anos, né? E sem o seu bem, né? Eu gostaria de saber do governador se acha que isso é justo. Por quê? Por que um governador, né, numa canetada, determinou que aquilo lá era área de preservação permanente, se não tem nada praticamente a ver, né, com a barragem do Ireí, como alegam, né? Tem algumas nascentes lá em cima? Tem, mas para isso tem as leis do meio ambiente que diz que protegendo as nascentes, protegendo os riachozinhos, né? Que lá em cima não tem nenhum riacho, só tem algumas nascentes, né? Eles interditaram, né, 1.200.000 metros quadrados, né, do nosso loteamento. Sendo que ao lado tem loteamento, do outro lado tem loteamento, e o nosso eles pegaram, né? A gente não sabe qual é o interesse, porque até hoje, né, os que estão lá em cima, boa parte é testa de ferro, né? Nós sabemos que tem muita gente de poder, né, por trás disso, né? Mas eu penso, né, que o governo, né, o governador, com o seu poder, já que seu antecessor, né, antecessores no caso, né, com uma canetada resolveram nos tirar o nosso direito, eu acho que o governador, com mais uma canetada, ele consegue devolver, né, a dignidade para muitas e muitas famílias desses proprietários que compraram, pagaram, né, e não têm o seu bem, né? Tem proprietários que até hoje não têm um bem próprio, não tem onde morar. Tem proprietário vivendo de vale gás, Bolsa Família, né? Isso é justo, governador? Eu gostaria que o senhor, né, eu ao menos eu tenho em mim que o senhor é uma pessoa decente, uma pessoa que quer o bem da população. Então, converse com a gente. Vamos discutir o que pode ser feito lá em cima. Por quê? Não indenizaram, não fizeram nada. E o pior de tudo é que nem o Estado e nem o município de Pinhais se responsabilizam por aquilo. Porque o Estado joga para o município, que diz que o município é responsável, o município joga para o Estado, né? Tanto é que muitos proprietários entraram na justiça, né, para reaver o seu bem. Ninguém até hoje ganhou uma questão, nem contra o Estado e nem contra o município.
Então eu gostaria de saber o que tem de forças ocultas por trás disso, né, que não querem regularizar aquilo. Uma coisa que, se fosse para preservação, deveria estar uma mata fechada, 30 anos, né? Mas lá está todo devastado. Fizeram açudes nas nascentes, fizeram poços artesianos, né? Fizeram piscinas, casas de lazer, né? Para muita gente que não comprou, não pagou, né? E está lá usufruindo, inclusive pegando energia clandestina, né? Então, governador, mais uma vez eu lhe peço, porque nós não temos apoio, né, nem da prefeitura, nem da Câmara de Vereadores, nem da nossa Assembleia, que nós enviamos e-mail a todos os deputados, né? Só um deputado nos respondeu, né? Então, eu estive, né, visitando o gabinete de uns 8 ou 9 deputados, nenhum quis saber do nosso problema, né? O que tem por trás de toda essa manobra? Quem são os verdadeiros responsáveis, né, por esse descaso, né, porque eu penso, né, que para você fazer um projeto desse, né, de desapropriação, que eles diziam que era desapropriação na época, né, alguém trabalhou, né? Provavelmente o Estado gastou muito dinheiro para fazer isso. Só que não se acha, né? Só se vê quem assinou, mas como eu disse, quem assinou não foi o governador da época, em nenhum dos decretos, né? E sim seus vices, no apagar das luzes no final do ano. Então, eu pediria ao governador Ratinho Júnior que desse uma mão a essas famílias, né? Porque hoje a maioria ainda são famílias humildes, pessoas que na época vieram do interior e compraram seu terreno lá, longe, porque na época esse loteamento começou em 65, né? Então era um lugar deserto ainda, né? E por, na época, ser até razoavelmente barato, né? Mas também não era tão barato, porque teve muita gente que eu sei que trabalhou dia e noite, tinha 2 empregos para poder pagar a prestação, né? E quando ele terminou de pagar, desculpa, quando terminaram de pagar, veio o decreto, né? Por que não fizeram isso antes, enquanto o pessoal não tinha pago ainda? Ou tinha pago pouco? Não, esperaram ser praticamente todos os lotes vendidos, né? Ficaram com o dinheiro, e daí alguém bolou um decreto, né? Que até hoje não tem um fundamento, porque o próprio meio ambiente diz que lá não é mais área de preservação, a não ser 4 ou 5 quadras, que pega dentro da área de preservação do Iraí. E o restante, né, está lá, né, servindo aos, como se diz, aos aproveitadores, né? Porque, para mim, quem invade o que não é seu é um aproveitador, né? Independente de qualquer coisa. E nós não queremos todo o loteamento. Eu quero o meu lote. Cada proprietário quer simplesmente o seu lote, né? E não como aqueles que estão lá em cima querem toda a área. Fecharam toda a área, cada um pegou 10, 15, 20, até 100 lotes, né? Ou mais, até pelo que eu sei, né? Para si, como se a coisa fosse assim. Pô, a gente falar, né, em
como é que se diz, né? Em invasão no Amazonas, né? Em Belém do Pará, né? Grilagem de terra lá nesses estados, até não é tão chocante. Agora, você falar em grilagem de terra, né? É praticamente dentro de Curitiba, né? Que é Pinhais, né? Metropolitana, região metropolitana. E mais pelo próprio governo, né? Porque, pelo que eu entendo, né? Isso é simplesmente uma grilagem. E grilagem de terra, né? Registrada. Não é uma terra sem dono, né? Então, né, senhor governador, eu não sei o que pode ser feito, né? Mas nós, com a nossa associação, nós estamos lutando, né, para nós reavermos os nossos bens, porque é um direito que nós temos, né? Pode ser que tenha muita gente que não saiba o que é um direito, mas nós sabemos que o que nós compramos, pagamos legalmente, é nosso direito e nós vamos lutar por isso. Mais uma vez eu lhe peço, governador, nos atenda, ajude-nos a colocar as coisas dentro da lei, né? Que eu sei que o senhor, ao menos até agora, parece ser um homem honesto. Então, esperamos que essa sua honestidade também venha em defesa, né, dos proprietários, né? Porque esses dias ainda estava vendo uma entrevista de um ex-governador que disse que sempre ajudou os mais pobres, né, os menos favorecidos do Estado, né? Desde a época do avô dele, o pai dele, ele, né? Só que foi no governo dele que saiu esses decretos. Então, eu tenho minhas dúvidas. Que tipo de ajuda foi dado, né, ao povo do Paraná, né? Se até quem tinha o direito, né, com o registro de imóveis, foi tomado esse direito de usufruir do seu bem. Então, por hoje seria só. Eu agradeço, muito obrigado.